Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Muito prazer, eu sou o Jean. E hoje a gente vamos estar falando nesse vídeo um pouquinho mais a respeito do Fiagro Vegia. Novamente parece que as coisas vão voltar a piorar novamente. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para você, se ainda não é inscrito no canal, se você puder contribuir com a sua inscrição, fará uma diferença gigante aí no crescimento da comunidade, assim também como o seu like para que a gente divulgue esse conteúdo aí para mais pessoas. Lembrando também, pessoal, que dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, possa ser que tenha sofrido aí algumas alterações nos seus indicadores. Então vamos lá para o que interessa, né, pessoal? Vamos aqui comentar aqui alguns indicadores e depois a gente vai para um fato aí muito importante, tá? Que foi aí a divulgação dos dividendos do Fiagro Vegia. Tivemos aí o anúncio do menor dividendo da sua história. Isso aqui acaba fazendo aí muitos investidores, principalmente iniciantes, se assustarem para saber o que está acontecendo. Então a gente já sabe o resultado de quando isso acontece. É exatamente isso aqui, ó, derrubada das cotas. Porque aí existe o efeito manada. Muitos investidores investem em fundos e fiagros em altos dividendos e quando isso acontece de ter uma queda, os investidores se assustam e acabam saindo. E isso acaba derrubando a cotação do fundo. A gente já vimos aqui, ó, que, por exemplo, nas últimas 52 semanas, ele chegou aqui no fundo do poço, na casa dos R$ 8,03. Mas se a gente olhar aqui as suas máximas nas últimas 52 semanas, ele também já chegou a ser cotado aqui na casa dos R$ 9,89. Então a gente já espera que depois desse anúncio de dividendos, essa cotação aqui vai cair bastante. Já aconteceu isso quando ele baixou lá os seus dividendos para 10 centavos. E agora, com essa nova baixa dos dividendos, a gente espera que a situação fique até um pouco mais pior do que o que ele veio enfrentando nos últimos tempos. Depois dessa queda agressiva que ele sofreu recentemente, ele não se recuperou 100%, chegou aí a ser cotado aí a mais de R$ 9,00 recentemente, né? Como você vê aqui as máximas neste mês aqui, ó, chegou na casa dos R$ 9,10. Então ele não passou disso daqui. Desde aquela queda agressiva que ele teve, ele não conseguiu mais voltar naqueles patamares de R$ 9,50, R$ 9,70 ou até mesmo aqui os R$ 9,89, como ele já chegou a ser cotado. A gente espera que, de fato, depois desse anúncio aí, ele vai cair bastante. Então, você que é cotista aí do Fiagro Vegia 11, já fique preparado aí, porque a situação tende a piorar bastante aí. Você vai ver o seu patrimônio, infelizmente, cair bastante. Mas renda variável, pessoal, você tem que ter em mente que quando você investe em renda variável, você está sujeito a isso daqui mesmo. Não existe fundos imobiliários e fiagros que sustente um dividendo tão alto como esse aqui, ó, de 16,50%. Essa rentabilidade aqui você não vai conseguir, pessoal. Não tem investimento nenhum que sustente essa rentabilidade aqui. Lógico que isso aqui aumentou bastante aí devido à sua baixa na sua cotação. Quanto mais a cotação sobe, o dividend yield baixa. Quando a cotação desce, o dividend yield sobe. Mas mesmo assim, não existe investimento hoje que sustente um dividendo aqui de 16,5% ao ano. Isso aqui, esquece. Sua desvalorização nos últimos 12 meses, como eu falei para vocês, chegou aqui a 8,98%, mas eu sei que chegou muito mais que isso aqui, porque ele está levando em consideração aqui esse cotação atual, e não essa mínima histórica aqui dos R$ 8,03. E só esse mês aqui até o momento, ele já caiu aqui 0,56. Foi exatamente depois aí do anúncio desse dividendo. Então, hoje por diante aí, estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, dependendo do dia que você estiver assistindo aí, que nem eu falei, possa ser que sofreu alteração, mas a gente espera uma queda bem agressiva aí depois desse anúncio de dividendos. Vamos estar descendo mais um pouquinho aqui para a gente ver a situação, né? Como você consegue ver aqui, ó, ele foi cotado que eu estava aqui na casa dos R$ 9,10, lá no dia 9, né? Aí depois teve essa parada aí do carnaval, coisa e tal, e ele retornou aqui no dia 14, já caindo para os R$ 8,92. Então, a gente vê sim que vai ter uma queda bem agressiva pelo patamar desse gráfico aqui. A gente já consegue entender que foi. Vamos estar descendo mais um pouquinho aqui, pessoal. A gente já vê aqui que ele está com desconto bem interessante. Ele já chegou a ser cotado aqui acima do seu valor patrimonial e hoje ele está aqui com 6% de desconto, com o seu PVP, né, o seu preço sobre o seu valor patrimonial, de 0,94. O que dá aí
6% de desconto. Seu valor patrimonial aqui, que seria seu preço justo, é os R$ 9,54. Patrimônio aqui um pouco mais de 825 milhões. Hoje ele já conta aqui com um pouco mais de 63 mil cotistas. Tem aqui um valor em caixa muito interessante aqui, de pouco mais de 7,44%, um pouco mais aqui de 61 milhões. Eu só não entendo por que ele não usou um pouco dessa reserva de caixa aqui para estar mantendo aí os dividendos que vinha sendo pago, pelo menos na casa dos 10 centavos aí, que acabou caindo um pouquinho mais aí. Então vai ficar uma situação aí bem complicada para o Fiagro Vegia, tá? Então eu acho que, na minha opinião, isso aqui é uma opinião pessoal minha, que a gestora do fundo não está tomando decisões aí muito interessantes. A gente já viu aí calote recentemente aí com a Languiru, a gente vê a alta concentração aí na parte aí dos seus CRAs. Agora a gente vê essa diminuição de dividendos, mas com um valor em caixa aqui bem alto, que deveria estar usando um pouquinho aqui para estar fazendo essa distribuição, para estar mantendo seus dividendos. Ou seja, então eles não estão preocupados muito aí com os cotistas, porque eles sabem que depois disso daqui a queda vai ser muito agressiva. Então a gente não dá para entender o que está acontecendo. O relatório gerencial ainda deste mês não saiu, a gente precisa ver, avaliar o que está acontecendo, mas essa decisão aqui que a gestão do Vegia está tomando não é o melhor caminho. A gente vê muitos fundos imobiliários e fiagros que, quando acontece essas quedas de receita, eles usam aqui um pouco do seu caixa justamente para estar mantendo ali um patamar de dividendo interessante, para não ter essa queda agressiva aí nas suas cotações. Mas, infelizmente, a gestão aqui do Fiagro Vegia não está preocupado muito com isso, não. Liquidez média diária aqui acima dos 3,1 milhões, muito boa, interessante. Eu acredito que isso aqui vai crescer bastante nos próximos dias, porque vai ter uma massa muito grande saindo do fundo. Isso daí você pode ter certeza, já pode esperar por isso aí. E vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver, ó, esse anúncio de dividendo aqui de 9 centavos. Ele vinha pagando aqui na casa do último dividendo, por exemplo, tirando como base aqui, que foi o que foi pago dia 18/1 de 2024, deu aqui 12 centavos com um rendimento aqui de 1,37%, com a cotação aqui de R$ 9,05. E a gente chegamos aqui nesse que vai ser pago no próximo dia 21/2, que vai ser um rendimento aqui de 9 centavos, com uma cotação base aqui de R$ 8,92, mas quando você vem aqui no seu rendimento de 0,98%. Então isso aqui, na minha opinião, para um fundo arriscado como é o Fiagro Vegia 11, não vale a pena você estar ganhando isso aqui de rendimento, porque não faz sentido nenhum o seu retorno com o seu risco. É um fundo bem arriscado. A gente vai ver as suas cotações aí derreter bastante aí nesses próximos dias, já com esse anúncio aqui desse novo dividendo que vai ser pago, porque muitos cotistas já vai estar esperando uma queda mais agressiva futuramente, que agora a taxa de juros começou de fato a estar caindo. Na verdade, ela já vinha em queda no ano passado, e este ano aí tem uma previsão que ela termina aí entre 9% e 10%. Então a gente vai ver sim uma quebra muito grande aí nos seus dividendos. Então isso aí vai dificultar um pouco aí na alavancagem aí das suas cotações. A gente espera que esse efeito manada não faça um estrago tão grande, mas eu já estou esperando aí uma situação bem complicada aí do Vegia nesses próximos dias, porque um risco que tem um fundo, ou seja, este Fiagro, pagando um rendimento aqui de 0,98%, tem fundos muito mais seguros que o Fiagro Vegia, pagando muito mais. Então acredito que essa força vendedora vai ser maior que a força compradora e, consequentemente, a gente já sabe aonde isso vai acontecer. Vamos aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o seu informe de rendimento. Como não saiu o relatório gerencial ainda deste mês, a gente espera que entre o dia 22 e 23 aí ele esteja saindo, mas é isso aqui, ó, o anúncio que foi feito, né? No que vai do dia 14, que foi anunciado, que vai ser pago dia 21, um resultado aqui de 0,87 centavos, ou seja, não chegou nem 9 centavos, tá? Então é muito pouco, na minha opinião, para o risco que é o Fiagro Vegia. Todo mundo sabe que é um fundo arriscado, e para o rendimento que ele entregou esse mês aí, não compensa, não vale a pena. Isso daí é uma opinião pessoal minha, tá? Cabe a você fazer os seus estudos, ver se realmente cabe aí
na sua análise de risco, cabe no seu projeto para você estar investindo. Mas, na minha opinião, você investir em um fundo arriscado como é o Fiagro Vegia, para ele estar te entregando aqui menos de 1%, infelizmente, fica um pouco complicado. A gente sabe que, de fato, aí tende a muitos fundos imobiliários e fiagros estar diminuindo aí os seus proventos, mas de uma forma tão agressiva que está sendo feita aqui com o Fiagro Vegia, não dá muito para entender, até porque a saúde financeira do fundo aqui está muito boa, porque ele tem um valor em caixa aqui muito interessante. Então a gente precisa entender aí, quando sair o seu relatório gerencial, o que aconteceu para levar a gestão a tomar uma decisão tão drástica, né, de estar diminuindo tão a sua porcentagem aqui de dividendos, sendo que ele tem um valor aqui expressivo em caixa. Mas esse foi o videozinho de hoje, pessoal, só para manter vocês informados aí e preparados também aí, porque a gente vamos ver uma situação bem complicada aí nos próximos dias do Fiagro Vegia. Provavelmente as suas cotações aí vai estar caindo bastante, mas fazer o que, né? Renda variável é assim mesmo, investimento a longo prazo, a gente sempre torce para uma recuperação futura, mas infelizmente com essas decisões que a gestão está tomando, vai ficar um pouco difícil de manter cotista no fundo, porque é um fundo arriscado, tem uma alta concentração aí em várias empresas, não é só em uma, são várias, representando aí uma porcentagem muito alta do seu PL, assim também, né, como já sofreu calote aí recentemente, que até agora ainda não foi selecionado, até agora não tivemos aí nenhum retorno nessa parte. A única coisa que sai aí nos relatórios gerencial, que estão trabalhando para resolver a situação, mas infelizmente essa situação já está se arrastando aí há quase 6 meses. Mas vou ficando por aqui, mas antes de ir, não se esqueçam aí, se você não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição aí para estar fortalecendo aqui a comunidade, assim também como o seu like é muito importante para que a gente divulgue aí esse conteúdo para mais pessoas. E assim que sair o relatório gerencial, vou trazer um vídeo aqui atualizando vocês, para a gente tentar entender o que está acontecendo aí com a gestão do Fiagro Vegia 11. Que Deus abençoe a sua vida aí e até o próximo vídeo. Valeu!